Seja bem-vindo aí, Delberto. Bom, senhores, vamos começar, né? Essa videoaula ela vai ser gravada. Para quem quiser ou perdeu, não pôde assistir, eles podem estar futuramente vendo e assistindo todos os conteúdos. Sejam todos bem-vindos a mais uma web aula, né? Do Portal de Educação à Distância do Senai. E aí vamos continuar com o nosso conteúdo do curso de Eletricista Industrial da Unidade Curricular Eletricidade Geral. Bom, a princípio, a gente só vai relembrar o que foi mencionado, visto na nossa última web conferência. Então, a gente viu os conteúdos, né, de normas regulamentadoras da NR10, eletricidade de baixa tensão. Eu disponibilizei para vocês aí toda a norma e a gente deu um preview na última aula e espaço para dúvidas. Essa web aula também a gente vai prosseguir da mesma forma, certo? Então, só relembrando, vocês estão no desafio 4. O desafio 4.1, que é aplicar normas e procedimentos de segurança e serviços que envolvam eletricidade. A gente já viu tudo isso na webconferência passada, que é trabalhar com segurança e normatização. O desafio 4.2 é simplesmente calcular o fator de potência de motores em corrente alternada. Então, calcular a potência de um motor em CA, corrente alternada, que a gente vai estar vendo agora. O desafio 4.1, trabalhando com segurança, né, que a gente precisa instalar instrumentos de medição de motores elétricos para efetuar análise sobre o consumo de energia. Então, todo cuidado é pouco, né? Como a gente viu na aula passada, deve estar muito atento para que não ocorra nenhum acidente ou incidente. Por isso, o primeiro desafio é treinar operadores a aplicarem as determinações da norma NR10 e conhecer os diversos aspectos de segurança. O objetivo da aula de hoje é apresentar as ferramentas para medição, cálculo de potência e uma demonstração prática com a utilização das ferramentas que vocês vão realizar possivelmente no encontro presencial do próximo sábado. Primeira ferramenta a ser demonstrada é o medidor de corrente alternada, o alicate amperímetro, né? É um instrumento digital muito utilizado para medir corrente alternada. Ele possui uma garra, né, que permite a gente medir corrente sem seccionar o circuito elétrico, sem fazer... na nossa prática, eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou estar usando aqui, ó, como vocês estão vendo, o alicate amperímetro, certo? Vou mostrar como é que é a utilização dele. Caso você não tenha disponível, você pode estar usando um multímetro, certo? Que a gente vai ter que seccionar o circuito para estar medindo a corrente de passagem nele. Então aí está o alicate amperímetro e o multímetro que a gente vai estar, eu vou estar demonstrando aqui como é que efetua a utilização. Então, ó,
Primeiramente, a gente tem que saber a capacidade de um produto, né, consumir e produzir trabalho em um determinado tempo, a partir da energia elétrica. Então, esse conceito é chamado de potência elétrica. Então, ó, a gente viu aí, é muito parecido com a lei de Ohm, né, que é a pirâmide de potência, o triângulo, né, de medir potência. Eu acho que vocês já viram isso aí, o professor Juliano, né, que é a potência vezes a tensão e corrente, certo? Então, para medir a potência, a gente tem que multiplicar tensão vezes corrente e a gente vai achar a potência. E qualquer um desses valores, nós fazemos aquelas expressões matemáticas que estão logo descritas aqui a seguir. Se eu quiser calcular a potência, então é corrente vezes tensão. Se eu quiser saber a corrente, é potência sobre tensão. E se eu quiser saber a tensão, é potência sobre corrente. Então, são as três fórmulas básicas que aqui na pirâmide, no triângulo de cálculo de potência, a gente pode estar verificando, né? Fica bem mais fácil quando a gente faz o triângulo para efetuar os cálculos. Aqui tem alguns exemplos, né, de potência. Eu quero saber a potência. Então, é tensão vezes corrente, que tem aqui, no caso, a potência 5.000 watts, a tensão 220 volts, vezes a corrente de 25 amperes. No cálculo da tensão, é potência sobre corrente. Aí a potência, a tensão eu quero saber, a potência 5.500 watts, sobre 25 amperes, que eu vou achar os 220 volts. Quando eu quiser saber a corrente, que é o que a gente vai fazer na prática, eu vou ter que dividir a potência sobre a tensão. Então, eu quero saber quem é I, eu vou dividir aqui 5.500 watts sobre 220 volts. Eu vou achar a corrente de 25 amperes. Da lei de Ohm, que é o cálculo de tensão, resistência e corrente, vocês já viram aí, já efetuaram atividades, inclusive, quando eu quiser saber o valor da tensão, eu vou multiplicar a resistência vezes a corrente. Então, resistência aqui, 8,8 ohms, vezes a corrente de 25 amperes. Eu vou achar tensão de 220 volts. Aqui, quando eu quiser saber a resistência, eu vou dividir a tensão pela corrente. Então, é 220 dividido por 25 amperes, eu vou achar a resistência de 8,8 ohms. Se eu quiser saber o valor da corrente, eu vou dividir a tensão pela resistência. Então, é 220 volts dividido por 8,8 ohms. Eu vou achar a corrente de 25 amperes. Tranquilo até aí? Alguma dúvida referente a isso? Mas a gente só está vendo um previnho aí do que vocês viram com a professora Juliana, né? E quem tiver dúvida, eu acho que o novo aí para vocês é só a potência, né? Que é o que a gente vai efetuar nossa prática hoje, com a demonstração utilizando o alicate em amperímetro e o multímetro, seccionando o circuito. Tranquilo até aí? É de Carlos. Então vamos lá. Queria que vocês fizessem aí para mim o cálculo simples da potência de um chuveiro elétrico alimentado em 222 em uma corrente de 25 amperes. Quero que vocês façam esse cálculo aí e escrevam aqui no chat as respostas. Vou dar 5 minutinhos
para vocês botarem a resposta aqui, valendo um ponto no chat. Bom, gente, parabéns aí. Eu acho que a maioria acertou, né? A maioria acertou. Certo? Eu pus aí um questionário simplesinho para vocês, para contabilizarem os pontos. Vou finalizar aqui. Ok.
Tranquilo, fechou o tempo, 5 minutos. Beleza, certo? Então, quem respondeu certo aí já tem um ponto garantido na contabilização final. Então, ó, aqui eu trouxe uma tabela para vocês que tem itens que se trabalha muito com isso aqui nos esquemáticos de instalações prediais e residenciais, que é demonstrando aqui a tensão, o local que ele, do aparelho, ou dos aparelhos, o total em volt e ampere, ou watts ou volts, e a corrente que vai ser utilizada. Certo? Então aqui, ó, eu vou estar disponibilizando essa apresentação para vocês, para depois vocês estarem verificando bem direitinho os valores e os cálculos que foram efetuados, certo? Então, muita atenção na tensão aqui, ó, utilizada, o local, se é um dormitório, se é um terraço, se é uma copa, se é uma cozinha, um salão de festas, a potência que vai ser utilizada em volt e ampere e a corrente, certo? Então a gente tem as tensões, a potência e a corrente, e aí sabemos a potência correta de cada circuito a ser instalado. Até para medição de um disjuntor, né? É interessante a gente saber qual o disjuntor que eu vou pôr num chuveiro elétrico com a potência de 2.500 watts. Então, vocês, através dessa tabelinha, vocês podem estar lá fazendo o cálculozinho básico para estar dimensionando o disjuntor para esse circuito, para esse determinado circuito. Então, ó, eu vou fazer a demonstração prática agora, que é a montagem de um circuito simples, para a gente estar medindo a potência, a corrente, seccionado e com um alicate amperímetro. Caso a gente não, vocês tenham em mãos ou lá na escola, na aula prática, vocês podem estar utilizando os dois. Sim, Delberto, pode fazer. Eu estou vendo aqui que você está pedindo para fazer um exercício, né, com a tabela. Se você observar, a tabela vai estar, eu vou disponibilizar para vocês. Ela já está toda pronta. É só para vocês estarem verificando as correntes e a potência real para todos os circuitos e equipamentos que estão lá disponibilizados, certo? Assim que terminar, vai ficar gravado para vocês, eu posso mandar lá na nossa sala do ABA. Olha, alicate o perímetro, Delberto. Valeu, show. Show. Tem aí. Então a gente pode fazer aqui o circuito. Show. Então, vocês estão vendo aí a tela do telefone, né, na área de trabalho.
E aí, eu vou estar compartilhando aqui a montagem do circuito, que é que a gente dispõe. Estão vendo aí, né, a fonte a ser utilizada. Vamos usar essa fonte aqui, pode ligar ela já, ó. A fonte. A gente vai usar uma tensão de 9 volts em 0,01 ampere, certo? A protoboard está aqui, vocês estão vendo aí também, certo? São dois circuitozinhos, né, o neutro e a fase, como questão de segurança, ela está bem separada aqui, a gente está fazendo com todo o circuito desligado conforme as normas, certo? Então a gente vai fazer a ligação simples do circuito. Vou botar um resistor de 250 ohms, simplesinho aqui, ó, o resistor. Vocês fizeram algumas dessas coisas lá na atividade prática. Tá vendo aqui o resistor na pilha dele. Vou botar o neutro, em uma trilha aqui do protoboard. E vamos utilizar esse LED vermelho. Vamos usar aqui na 35. Tá fora. A imagem. Agora. Encaixei aqui o LED. Quer que eu segure? E vou fazer um jumper aqui para a gente poder estar medindo a corrente. Vou ligar aqui o LED no jumper. Vamos aqui a filmagem. Tá vendo aí? Então, ó, circuito todo fechado. Aqui onde a gente vai medir a corrente. Esse seccionamento. Resistor 250 ohms e a faixa. Então agora eu vou pegar, ó, questão de segurança, vou ligar e o LED vai estar em uma tensão de 9 volts. Tranquilo? Então agora, utilizando alicate e perímetro, eu vou estar posicionando aqui para medir a amperagem de corrente contínua, certo? Vou zerar o mostrador e vamos estar medindo a corrente, assim, para vocês ficarem vendo, 0,67 amperes. 5, 6, 7, ele oscila um pouco, porque esses aparelhos têm que ser calibrados, né? Vamos lá, no automático, agora apareceu aqui. Eu acho que agora ele vai medir correto. Vamos lá, ó. 3,8,9 amperes. Certo? Essa é a medição correta. Vou afastar aqui do fio 4, aí vai oscilando 3,9, 4. Dá para ver aí direitinho? Beleza, né? Agora eu vou abandonar aqui o alicate. Vou abandonar aqui o alicate e o perímetro e vamos fazer o seccionamento do circuito, que é o rompimento do fio que está interligando o circuito, para estar fazendo a medição com o multímetro, certo? Primeira coisa, desligar o circuito conforme a norma. E vamos estar usando, ó, esse multímetro, certo? Para facilitar nossa prática, eu vou
está utilizando essas ponteiras de agarra, ponteira caré, né? Para estar facilitando aí nossa prática. Então aqui, ó, vocês olharem aqui no multímetro, amperagem até 10 amperes, nele mede. Então, ó, a ponteira vermelha aqui e a ponteira comum na base comum do multímetro, certo? Aqui no nosso circuito eu vou fazer o seccionamento. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 2 fios de jumper para fazer o jumper, para facilitar a nossa prática. Então, eu vou remover e vou pôr um jumper aqui no primeiro circuito e o outro jumper no positivo do LED. Certo? Agora, vamos usar as agarras e a outra agarra aqui. Beleza. Está feito o seccionamento. Tranquilo? Fiz o seccionamento do circuito. Você pode estar também fazendo, quando não se tem o jumper, você pode estar fazendo um corte com alicate no fio que está fazendo o seccionamento e medir as pontas dele. Mas como a gente tem disponível aqui os 2 jumpers, eu vou posicionar aqui o seletor para o ampere, a seleção aqui de ampere. Eu vou lá, ó, ampere, ele vai fazer a medição e agora está faltando o quê? Só a ligação do circuito. Eu liguei o circuito e ele fez a medição, ó, 3,5, 3,6 mais ou menos ampere para essa medição, como a gente tinha visto lá no alicate amperímetro. Certo? Ele dá uma diferença toda, mas em suma é essa medição que se faz quando a gente não tem a disponibilidade de um alicate amperímetro. Certo? Ok, aí todos estão conseguindo ver. Alguém quer que eu repita? Sim, Deixa eu dar uma olhada aqui. sim, repita sim. Estão vendo aí? Eu vou voltar novamente para alguns que não entenderam. Vou lá, ó. Tirei, desenergizei o circuito, vou tirar os jumpers, tirei os jumpers, vou botar a ligação direta e ó, posicionei aqui, novamente energizar o circuito e com o alicate no perímetro vocês vão ver aqui, deixa eu zerar. Ele vai medir, ele já deu maior agora, 4,8, mas aí é calibração do perímetro. Deixa eu zerar novamente. Dois, três. Fazendo o interrompimento, o seccionamento do circuito desenergiza,
Pergunta o circuito. Vou botar o jumper. Vamos novamente eletrizar. E lá vai estar o valor 0,03 ampere. Certo? Estava sem vídeo. Quem é que estava sem vídeo aí? Ed Carlos. Ou com vídeo. Gravando, mas estou vendo Carlos e Deberto, ou com vídeo. Então, beleza. Essas práticas aí, vocês podem estar pedindo para o professor fazer na sala. Ele vai trazer o dizendo que não aparece nada. Confere quem está. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui minha tela. Não aparece nada aí, Delberto. Não aparece, Delberto. Você não está conseguindo ver minha tela com os circuitos? É isso? Está em uma tela preta. Aparece uma tela preta. Ó, vê só. A gente fez os testes aí. Alguém consegue ver? Alguém conseguiu ver a prática pelo compartilhamento de tela? Sim, Delberto, Carlos, Guilherme, ok. Então, Delberto sai da web e entra novamente, por favor. Pode ser algo com o navegador. Para ver só como é que ele vai voltar. Outra coisa importante que eu queria deixar gravado aqui é que a gente está trabalhando com a tensão da fonte. Ela diz aqui no display que é 9 volts, correto? Como o alicate amperímetro precisa calibrar as fontes também, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou estar medindo com um multímetro a saída da fonte de alimentação, para vocês verem uma coisa, certo? A fonte está dizendo aqui 9 volts. Confere. Vou botar o multímetro aqui, ó. A gente está vendo os dois. E vou fazer a medição das fronteiras. Inclusive lá, né? Inclusive lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Conseguem ver isso? O multímetro, eu confio mais no multímetro. Saindo. Jogando. Faço muito assim. Deixa eu só dar uma reentrar aqui. Compartilhamento de tela aqui deu um tilt. Errado, tudo errado, ok. Só um instante, pessoal.
mostrar novamente. Conseguem ver agora? Vê só aqui, ó. A tensão no multímetro está medindo 9,144 volts. E a saída da fonte está dizendo 9 volts. Certo? Então, se realmente a gente quiser ter a saída real, Você consegue botar bem sem reforço. tá bom? A gente tem que regular aqui, ó, a voltagem da tensão para o painel do multímetro. Aí sim, ela vai estar com a tensão real de saída. Sensível, 9 volts. Certo? Aqui já está tranquilo. Então aqui, ó, a tensão real e aqui a fonte apresenta, mas a gente deve sempre confiar no. Beleza? Então aqui está tranquilo agora. A gente fazer as ligações. Tirar aqui o multímetro e vamos ligar novamente o circuito. Certo? Tranquilo aí? Vou voltar com. Cimento demora. Então entenderam aí os cálculos de potência. Não é? Ainda fiz pra ele no barato. É 120 reais pra ele trocando. Verdade. E tem 80 pontos. É pra ele, né? Agora não é de graça ninguém fazer nada pra ele, né? É de graça. Alguma dúvida, pessoal? Em relação a cálculo de potência, a medição? Sim ou não? Wagner. Então, ó, Ed Carlos, José Maria, Guilherme, Glaubes, Wagner, Idelberto e Sami. Tudo ok aí? Deu para entender direitinho? Eu vou passar, disponibilizar esse material em PDF lá na nossa semana 4. A videoaula gravada também vai estar disponível. A tabela com os cálculos de potência, contendo as tensões e correntes, também vai estar disponível, para se vocês quiserem efetuarem as práticas. E seria bom que vocês praticassem bastante antes da aula presencial.
certo? Estudassem para ir já com o conteúdo, todo o conceito formado, para dar mais, para a aula prática fluir melhor. Tranquilo? Eu vou deixar um espaço aqui para dúvidas. Quem quiser dúvida, vou abrir microfone aí para o pessoal falar. Quem quiser, quem se sentir à vontade. Escrever. Sami, pode falar, Sami. Boa noite a todos. Boa noite. Mande as ordens. Se você estiver sem nada em casa, alguma coisa assim, me avisa, um dia. Não dá pra jeito, tá? Principalmente a dá um jeito, tá? Vamos lá, pessoal. Estou deixando aí o espaço para vocês tirarem dúvidas. Quem quiser. Delberto, está travando muito. Não escuto direito. Sami. Isso aqui é só Sami. E Delberto conseguiu, e Delberto, ver? Sim, eu volto lá nela e a gente faz demonstração. Olha aqui. Pronto. Aqui é a tabela. Certo? É Idelberto, né? Vê só.
Essa tabela aqui é muito comum quando a gente vai fazer alguma instalação predial, residencial, a gente recebe uma tabela ou cria a tabela com o dimensionamento da corrente, tensão e potência dos equipamentos, certo? Então você aqui, ó, na primeira linha aqui, na linha 1, você tem aqui a tensão de 127 volts. Onde ela vai ser aplicada? Na sala, no dormitório 1, dormitório 2, banheiro, certo? Qual a potência utilizada? Aí aqui tem 620 volt-ampere. E a corrente, deixa eu dar um zoom aqui. Tela cheia. E a corrente de 4,88 ampere, certo? Aqui já está toda preenchida. Mas assim, normalmente a gente dimensiona um disjuntor. E esses disjuntores aqui, ó, nessa coluna, pelo cálculo da corrente, certo? Então, se você quiser, você vê aqui, ó, o chuveiro, um exemplo, na linha 11. Aqui. O chuveiro na linha 11, ele trabalha numa tensão de 220 volts. A potência dele é 5.600 watts. E a corrente 25,45 ampere. Certo? Se a gente for fazer o cálculo, a gente vai ver que está correto. Fazer um cálculozinho rápido. Então, do que a gente souber, se a gente não tiver a tensão correta, a gente tem a potência e tem a corrente, a gente descobre a tensão. Como naquelas fórmulas que eu disponibilizei aqui antes, certo? Através disso aqui, vocês podem obter todos os valores possíveis dentro dessa tabela. Beleza? Quer fazer mais algum cálculo, alguma coisa? Apesar que eu vou estar disponibilizando isso aí para vocês. Tá ok aí? Conseguiu entender? Conseguiu esclarecer aí? Verificação independente sobre os contratos de Angra 3, que todos os atos... Gildásio. Boa noite, Gildásio. Boa noite, tudo bem, professor? Tudo bem? Isso ainda que está... Manda as ordens aí. Para avaliar... Estou chegando agora. A gente está faltando 10 minutinhos, né? Isso. Para encerrar, mas aí vai ficar gravado e você pode estar visualizando. Perfeito. A prática que vocês vão realizar no próximo sábado, Ok. que é o desafio 4. Foi explicado aqui que vocês vão fazer o cálculo de potência e medição de corrente de motores em corrente alternada. Ok. Ok. O público acusou de corrupção passiva, no caso do ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. Está conseguindo fazer os exercícios, assistir os vídeos? Tô sim. JR, Ricardo Salvo. Segundo o Ministério Público, o dinheiro seria propina para dele. A Câmara dos Deputados votou e decidiu... Às vezes falta um pouquinho de tempo para realmente assim, alguns exercícios, né? Uma pergunta que eu queria fazer, professor, é justamente com relação a isso. Aquelas datas que nós temos para definir as atividades, tem que ser exatamente aquelas datas ou podemos postergar um pouco? Seria bom, até por uma questão de flexibilidade de tempo, seria bom você cumprir com a entrega das atividades nas datas. Ok. Porque normalmente
bloqueia-se a entrega após aquela data. Podemos até abrir posteriormente, mas aí as atividades não terão o mesmo valor de nota e pontuação. Ok. Certo. Certo? Ok. Assim como tem essa flexibilidade de tempo, né? Você pode estar acessando qualquer hora. Isso a gente não fica contabilizando só nas webconferências. Tá, perfeito. Ok. Ok? Ok. Ótimo. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém? Mais alguma dúvida aí? Ou tá ok? Podemos encerrar? Eu tenho mais uma dúvida. Diga, quem é? É o Samir. Samir. Mande brasa aí, Samir. Com meu amigo aí, questão do horário, entendeu? Certo. Mas assim, se eu vou, digamos assim, se eu não atingir a nota, né, nessa da eletricidade geral, mais as outras, porque agora eu peguei a manha total de como usar, tudo isso considerando um tempo melhor. Isso vai ser mais produtivo para mim ainda no próximo estudo que a gente vai ter, né? Então, no caso assim, se eu pegar uma nota ruim mesmo, a questão do certificado, vai afetar seu nome der bem nesse próprio Afeta sim. Afeta sim. Se você não conseguir a pontuação mínima, né, o conceito mínimo para ser aprovado em uma disciplina, vai afetar diretamente na emissão do seu certificado. Você vai ficar com uma pendência. Entendi. Certo? Agora sim, como tem exatamente o que eu falei com o Gildásio, a gente tem essa flexibilidade de horário e você pode estar entrando em qualquer momento para estar realizando suas atividades. Então, qualquer coisa, se você vê que não vai dar tempo, vai estourar o prazo, entre em contato conosco. Entendeu? Entre em contato, porque a gente lança uma atividade de recuperação, uma atividade de reposição, ou até mesmo com o professor no presencial, porque o peso maior é a prática lá, né? Então você vai lá, você efetua a prática, a gente entra em contato com o seu professor presencial, eles nos passam o feedback, você cumpre com sua competência exigida naquele encontro ou naquele desafio. Legal. A web passada já está disponibilizada, já vai disponibilizar já a gravação dela, porque travou muito, eu perdi muito conteúdo que eu queria, ó. Foi a web passada, a gente teve um problema de gravação, a gente passou para o administrador do sistema, do nosso ambiente, e eles estão resolvendo lá para nos dar o feedback. Aí qualquer notícia eu vou estar te informando, eu vou estar informando por mensagem, certo? Mas em suma, adiantando, foi o estudo da norma NR10, né? A norma regulamentadora, NR10. Em suma foi isso, cujo eu já disponibilizei para vocês. O dos comentários é muita coisa, as dúvidas tudinho que estavam falando a respeito dos estudos e tudo ali que foi conversado, ficou travando muito e eu fiquei muito querendo saber, e aí por isso que eu estou perguntando, né, se a disponibilização da gravação. Entendi. O que aconteceu foi que o Geraldo, né, ele estava com a dúvida referente à prática na escola. Então, a gente tem uma listagem de equipamentos e componentes para você estar efetuando a prática, e muitas vezes ele não bate com o que está no AVA. Isso, então, foi isso mesmo. Exatamente. Aí o docente, ele fica responsável por estar fazendo essa adaptação. Às vezes não tem um componente, às vezes não tem um alicate amperímetro, por exemplo, então ele não usa. Ele vai com o multímetro, ele faz aquela substituição e consegue fazer a atividade com vocês. Então isso aí não vai interferir em nada, desde que vocês tenham comparecido e tenham efetuado o desafio.
Foi porque muitos cálculos que a gente fez na prática de sábado, ele não estava batendo com o desafio, Não dá entendeu? Aí tabela, essa era a exato. minha dúvida, por isso que... Aí o que vai valer é o seguinte, como eu falei lá para os outros. O primeiro e o segundo feito no AVA, você envia. O terceiro que foi feito lá presencial, quem vai me enviar é o docente presencial. Aí você não precisa se preocupar com isso. Ele já envia com a nota fechada. Ele já me envia com a nota, eu já faço lançar lá no ambiente e tranquilo, não precisa mais de nenhuma atividade realizada por você, feita e enviada online. É só o primeiro e o segundo. A prática, quem me envia é o docente. Entendi. Certo? Não tem problema nenhum. Então, mais alguém, mais alguma dúvida? Então, ó, eu vou estar encerrando agora a nossa web conferência. Então, um resumo do que foi feito hoje, que a gente visualizou as ferramentas de medição, conhecemos aí, né, as ferramentas, o alicate amperímetro e o multímetro. A gente efetuou o cálculo de potência, inclusive eu deixei várias maneiras e uma tabela de referência para cálculo para vocês também. Eu vou, inclusive, disponibilizar essa apresentação na semana 4. E a gente executou uma demonstração prática simples de um circuito em 9 volts, que a gente mediu a corrente e a tensão da fonte de alimentação, certo? Então, eu vou estar encerrando por aqui. Quero agradecer a todos. Obrigado aí, valeu mesmo. E até a próxima webconferência. Beleza? Mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? Então, tranquilo. Tenham todos aí uma boa noite e até a próxima. Together.